Olá, pessoal. Então, atendendo a pedidos, eu vou agora fazer uma análise aqui do edital para a Secretaria de Estado, Administração e Educação e Cultura do Estado do Acre. Um concurso que tem oportunidades aí para professores da educação básica, não somente na parte de língua inglesa, mas língua portuguesa e também língua espanhola, tá? Eu vou analisar o edital, atendendo a um pedido aqui de uma inscrita do canal e vou, como sempre, comentar algumas partes que eu acho que são relevantes e que você deve considerar na hora de você fazer os seus estudos, tá certo? Eu já deixei mais ou menos marcado e vou correr aqui o edital para algumas etapas. Bom, a característica deste edital é o seguinte, ele é um edital onde tem mais de 100 vagas para professores de língua inglesa, quer ver? Deixei marcadinho aqui embaixo, ó. Você tá vendo aí na tela? Educação física, língua espanhola, filosofia, e aí nós vamos ter depois da física, geografia, história e língua inglesa. Só que eu consegui contar aqui, deu muito mais do que 100 vagas, tá? Uma excelente oportunidade que você deve ficar atento para onde você tem o código de opção aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Na hora de você se inscrever, o que é importante aqui que você tem? Você tem o código, né, da parte da área que você vai se inscrever, o número de vagas mais cadastro de reserva para esta localidade aqui, ó. Para esta localidade aqui. Tá? Então tem zona rural, zona urbana, várias vagas. Quer ver uma aqui que tem acho que mais de 30 vagas aqui, ó, para a área do código 599, são 30 vagas mais cadastro de reserva. É para Porto Walter, na zona urbana ali do Acre. Então é um concurso com muitas oportunidades. O concurso é regido pela banca Nosso Rumo. A banca Nosso Rumo, ela não é uma banca que tem um histórico de preparação de provas de concurso para professores de nível federal, mas ela tem um histórico de preparação de concursos para prefeituras. Inclusive tem aqui na internet da Prefeitura de Batatais e tem uma outra prefeitura também que a Nosso Rumo está acostumada realizou, né? Foi responsável pela prova. Para os professores, ou seja, para os cargos de nível superior, os de professores precisa do curso de licenciatura, o vencimento básico é de R$ 3.850,21, mais um auxílio alimentação. Aqui não está descrito, e eu não vi aqui se há uma regulamentação em relação ao plano de carreira dos professores desse estado. Mas com certeza vocês devem ter mais alguma informação, aí é só colocar aqui na descrição do vídeo se você conhece alguma outra gratificação, algum bônus, né, que os professores tenham no plano de carreira da Secretaria Estadual do Acre. Bom, eu vou resumir aqui. Mas é muito importante que você, candidata interessado nesse certame, faça a leitura minuciosa desse edital. Por quê? Porque aqui tem uma parte relacionada àqueles candidatos que têm direito a pedir isenção do valor da inscrição. Tem uma parte relacionada aos candidatos negros, pardos também, né? Tem uma parte relacionada aos candidatos com necessidades especiais, tá ok? Bom, então aqui, ó, chegamos numa parte que interessa. A banca, quem é a banca? Nosso Rumo. A Nosso Rumo, ela é uma banca que ela é responsável por muitos concursos municipais e já vou adiantando que a Nosso Rumo, ela tem como característica cobrar nas suas provas questões de cunho linguístico, ou seja, questões relacionadas à norma culta da língua inglesa. Agora é importante
ficar atento às etapas das provas do concurso, que neste caso aqui serão mais de 3 etapas, tá? Eu sublinhei aqui uma coisa muito interessante, por quê? Porque a Nosso Rumo vai disponibilizar no estado do Acre um local para aquelas pessoas que não dispõem de acesso à internet com mais facilidade, para que elas possam se dirigir a esses locais e lá será disponibilizado um computador com acesso à internet para que essas pessoas que não têm essa facilidade possam sim fazer a sua inscrição e participar do concurso, tá? Muito bacana isso. Tem aqui, ó, acho que são as cidades maiores do Acre, né? E no 3.1, quando você for a esse local, se for o seu caso, você não tem acesso à internet pelo celular ou pelo seu computador, aqui do 3.2 até mais embaixo, olha, a Nosso Rumo passa todas as orientações para você fazer a sua inscrição. Deve acessar o site do Certame, procurar o concurso que é da prefeitura do estado do Acre, clicar onde tem inscrições abertas, inscreva-se. Se você vai se inscrever e não tem um cadastro, fazer antes o cadastro. Então, ela passa aqui todas as informações detalhadas para ajudar você, candidato, candidata, que tem interesse em participar desse certame, tá? Fala do boleto bancário, que tem que ser pago. A gente sabe que a inscrição só é validada depois que o pagamento do boleto é efetivado, né? Fala das questões dos recursos, da duração aí do período, e essas partes vão da solicitação da isenção, aquilo que eu acabei de falar, no edital, e também da inscrição para pessoas com deficiência. Eu não vou parar aqui, mas leia com bastante atenção, tá? Esses candidatos têm ali uma condição especial para fazer a sua inscrição e para participar em grau de igualdade, né, com os demais concorrentes, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as provas. Aqui ficou dividido na página, mas olha só, para a língua inglesa e as outras línguas, vai ter uma prova objetiva. Essa prova objetiva vai ter língua portuguesa, matemática, história do Acre, geografia do Acre, legislação educacional, que a gente já vai conversar sobre ela, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Serão 14 questões que terão peso 2 na prova para professores de língua inglesa, tá? Eu deixei destacado ali conhecimentos pedagógicos, porque eu já vou falar sobre as demais provas. É importante destacar o seguinte, eu já coloquei aqui no edital, mas vou parar já para fazer uma observação importante. Para que você seja aprovado para o concurso, você tem que acertar 50% das questões que estão na parte de conhecimentos gerais. Ou seja, nesse grupo de língua portuguesa, matemática, história do Acre, geografia do Acre e legislação educacional e conhecimentos pedagógicos, você tem que acertar pelo menos 50%. Mais 50% do total já é um dos critérios do total de questões que você tem aqui. Então, você tem que acertar no mínimo 7 questões da parte de língua inglesa, da parte de conhecimentos específicos, e 50% do total da pontuação da prova, tá? Ou seja, você tem aí que considerar a sua nota em cada uma dessas etapas e no conjunto da prova como um todo. Essa prova, diferente de outras provas da Nosso Rumo que eu andei dando uma olhadinha, ela é diferente porque ela vai ter uma prova discursiva. Já vou conversar sobre essa prova, tá? Vai ter uma prova de avaliação de títulos e, diferentemente, igual foi feita numa prova lá do estado de São Paulo, por outra banca, se não me engano foi a VUNESP, deu até muita confusão,
vai ter uma prova prática, uma prova onde o concurseiro e a concurseira terão que gravar uma videoaula e nós já vamos conversar sobre isso, tá? Então, primeiramente, só para lembrar, conversamos sobre a parte das questões objetivas. O que você deve ficar atento para ser aprovado no concurso. Não disse nem ainda entre os classificados. Ou seja, 50% da parte de conhecimentos gerais, na parte de conhecimentos específicos 50% e 50% no conjunto de todas as provas objetivas para você ser aprovado para esse concurso, tá? As provas objetivas serão de 5 alternativas, onde somente vai ter uma alternativa correta. O conteúdo programático está no anexo 2, vamos conversar sobre isso já, tá? E aí tem aqui uma explicação sobre as provas objetivas, da convocação, a discursiva, de caráter são informações esclarecedoras, né? Eliminatório, classificatório, avaliação de títulos não é mais eliminatória, é só classificatória, tá? E aonde as provas objetivas e discursivas serão aplicadas. Então, se você não reside em nenhuma dessas áreas, em nenhum dessas cidades aqui, desses municípios do estado, você deve verificar aí, antes de fazer a sua inscrição, qual é o município que é mais viável para você conseguir comparecer no dia da prova. Precisa saber se você vai ter um meio de transporte que possa te levar até esse município, se você vai, quanto tempo você vai levar, se você vai precisar chegar e dormir antes lá no local. Tudo isso tem que ser organizado para que você possa concluir com sucesso a realização das etapas da prova, tá? Então, fica muito atento aqui a esses locais aonde as provas serão aplicadas. Elas poderão ser aplicadas a critério da banca em outros lugares, caso o número de candidatos exceda a capacidade, né, de acomodação ali na cidade, nas escolas, nos lugares aonde serão reservados para aplicação da prova objetiva. Seguindo adiante, mais informações para ficar atento e tal. Informação importantíssima. As questões objetivas e a questão discursiva terão que ser feitas com caneta esferográfica de material transparente da cor azul ou preta. Já joga fora, se você é concurseiro, concurseira de plantão, qualquer outro tipo de caneta, lilás, rosa, verde, neon, o que for que você tem aí com você, ela não te pertence mais. Para você agora é caneta de concurseiro. Caneta de concurseiro é material transparente azul ou preta, tá? Mas eu sou professor e eu utilizo também caneta vermelha, mas isso é outra coisa, é no seu trabalho, não é no seu papel enquanto concurseiro, tá? Por quê? Porque o único instrumento que vai ser o instrumento válido para a correção é a folha de respostas. E essa folha de respostas tem que ser preenchida com caneta de tinta azul ou preta, lembrando que é para preencher bem a bolinha para que o computador possa ler na íntegra a sua marcação. Se você marca só um risquinho, passa ali o laser, passa ali a luz do computador e não consegue ler, você vai ficar prejudicado, tá? E aí não tem recurso para esse tipo de acontecimento, porque vai constar para os examinadores como se você não tivesse respondido. Ninguém vai voltar lá para pegar e olhar o seu cartão de respostas. Combinado? A prova vai ter uma duração de 4 horas para todos os cargos. Gente, aqui tem uma coisa que deve chamar muita atenção de vocês. 4 horas para as questões objetivas, para preencher o gabarito definitivo e para fazer uma prova discursiva. O candidato e a candidata precisa estar muito preparado, precisa estar muito acostumado a treinar em relação ao tempo.
A gente sabe que toda prova é uma caixinha de surpresas. Nós estamos vendo aí provas que nós estamos acostumados a ver com o modelo, com conteúdos, e quando chega ali na hora da prova, tem uma bagagem muito mais profunda, tem assuntos que foram colocados no edital, mas que não apareceram nas questões que vocês treinaram e acabam tomando muito tempo do candidato e da candidata para resolver aquelas questões. Então, se você parar para pensar, em 4 horas, 30 minutos para passar as respostas definitivas para o cartão. 1 hora no mínimo, se você estiver bem preparado para a prova discursiva. Então, você vai ter aí 2 horas e meia para responder todas as questões objetivas, tá? E aí, se é muito ou pouco tempo, vai depender da sua preparação para esse tipo de prova, tá? Então, fica aqui o meu alerta na hora de você se organizar para estudar para esse concurso com essa duração para fazer a prova. Vem uma série de outras informações importantes. Agora vem do julgamento da prova. Desculpe que eu já havia comentado com vocês quando apareceram as questões. Ó, tá aqui no edital, ó. 50% da prova objetiva de conhecimentos gerais. Você vai ter que obter uma nota igual ou superior, tá? Então, você não pode acertar 20% do conjunto da prova de conhecimentos específicos e acertar 50% da prova de conhecimentos gerais. Não, você tem que acertar 50% das questões de conhecimentos específicos, 50% das questões de conhecimentos gerais e 50% no conjunto das duas provas. Daí, serão corrigidas. Aqui é uma coisa muito boa, porque olha só, como como é que fala? São códigos, né, diferentes para diferentes áreas. Olha aqui, ó. Nesse código de 575 até 598, eles vão chamar até 50 classificados na prova objetiva. E nessa de 599, eles vão chamar até a 100ª posição, ou seja, 100 provas discursivas serão corrigidas para quem tiver essa melhor pontuação. As outras, eles vão jogar todas fora. E detalhe, mais o empate. Então, assim, se empatou, porque se tiver muitos concorrentes, empatar, então vai ser quem ficou até a 100ª posição e com a mesma nota, tá? Isso é importante. Bom, prova discursiva. Prova discursiva será composta por uma questão com base no conteúdo programático constante no anexo 2 desse edital. Já vamos descer para o conteúdo programático, tá? Agora, o que é que vai ser cobrado, né? O que é que vai ser mensurado na prova discursiva? Uso adequado da linguagem. Ou seja, se você vai fazer uma dissertação, é uma prova discursiva, você tem que observar quais são as regras da norma culta para a escrita de um texto discursivo. Começa ali desde a observação sobre o parágrafo, a construção de um parágrafo, a coesão, a coerência e principalmente a forma da norma culta da língua, tá? A articulação do raciocínio, né? Começar a falar de uma coisa e mudar para outra. Capacidade de argumentação teórico-metodológica. O que é essa capacidade de argumentação teórico-metodológica? É você expor a sua argumentação baseada, fundamentada em argumentos válidos, ou seja, em teorias que você estudou, em livros, tudo que possa fundamentar, em documentos, em artigos científicos, em capítulos de livro, em registros de jornais, em bancos de estatísticas, da onde essas informações possam ser fundamentadas.
e o uso correto do vernáculo, ou seja, o vernáculo é a sua língua materna, que no caso de você concurseiro é o português, tá? Então, nada de internetês, VC, não colocar o tio no não acentuar as palavras, automaticamente você já está excluído, tá? Até vamos olhar aqui embaixo alguns critérios, tá? A prova discursiva valerá 10 pontos, sendo que será composta de uma questão que será avaliada de 0 a 10. E para ser aprovada tem que tirar no mínimo 50%. A extensão vai ser de 10, a extensão mínima para o desenvolvimento do tema, o candidato formulará um texto com extensão mínima ou máxima definida no caderno de questões. Então, lá no caderno de questões é que você vai saber quantas serão as linhas que você vai ter que preencher no mínimo para que a sua redação seja considerada válida, tá? Será atribuído nota 0, leiam com bastante atenção todo o item, todas as letras do item 9.8, tá? Por quê? Porque você pode produzir prova contra si mesmo, mesmo que sem querer, e acabar tendo a sua prova zerada e não corrigida e perder a sua oportunidade nesse concurso. E aqui, ó, ele repete exatamente quanto que vai valer cada uma dos critérios na redação, na prova discursiva. Então, o primeiro é a norma culta, ou seja, o candidato ou a candidata deverá demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa. Isso significa que você, professor de língua inglesa, de língua espanhola, vão redigir a prova discursiva em língua portuguesa, tá? O candidato não deverá apresentar erros no que tange a ortografia, acentuação, pontuação, as regências verbais, as regências verbal e nominal, as concordâncias verbal e nominal, entre outros. Vícios de linguagem também serão considerados. Que são vícios de linguagem? Nós vícios de linguagem, nós se encontramos mais tarde. Isso é um vício de linguagem, ok? Você falar também VC ou C, são vícios de linguagem. É a extrema norma culta da língua que você vai utilizar. Coesão e coerência. Coesão é a concordância, né? A lógica entre ligar um termo com outro dentro da oração. E coerência é saber ligar as ideias dentro de uma oração. Então, o candidato deverá selecionar argumentos, organizá-los, articulando as partes do texto e utilizando os recursos coesivos adequadamente. Os parágrafos devem estar organizados. Então, uma boa dissertação, ela tem no mínimo 3 parágrafos, uma introdução, o desenvolvimento da ideia e uma conclusão, tá? A clareza e a organicidade do texto também são quesitos importantes a serem considerados. Tem que ter coerência entre as ideias que você está apresentando. Você não pode começar a falar sobre um determinado assunto e mudar no meio do caminho para um outro assunto que não tem nada a ver com aquele que é proposto dentro da prova discursiva. Técnica vale 6 pontos. Karine, o candidato deverá apresentar proposta de intervenção bem articulada à argumentação desenvolvida em seu texto, bem como total domínio em relação ao tema proposto. O candidato deverá mostrar domínio do estudo de caso proposto. Bom, então aqui a gente tem que parar um pouco antes de ir lá para o conteúdo, porque o conteúdo vai estar no anexo, o conteúdo que vai ser cobrado, a gente já vai ver. Aqui, o que é que o examinador quer? Ele já falou para você, ó, deverá apresentar uma proposta de intervenção bem articulada à argumentação. O que é uma proposta de intervenção? Vou até pegar aqui que eu anotei para não errar qual é a palavra que vocês vão colocar. Olha,
Uma proposta de intervenção é uma sugestão de uma ação para resolver ou minimizar um problema social, tá? Então, uma proposta de intervenção é uma sugestão de uma ação para resolver ou minimizar um problema social. Articulada a argumentação desenvolvida no texto, como domínio de um estudo de caso. Então, o examinador acabou de dizer para você aí, olha, eu vou te dar uma situação, problema, e você vai ter, de acordo com o seu conhecimento teórico, da sua formação enquanto professor, fazer uma proposta baseada, teoricamente fundamentada em teoria válida dentro dos seus estudos. Quais são os assuntos que estão mais em recorrência, né, vamos dizer assim, em aparecer nas provas discursivas? No que se refere a esse concurso em específico, como nós vamos ver. Nós vamos ver ali a questão da inclusão social. Então, o que você pode ter ali na sua frente? Ele vai te trazer um texto motivador sobre a inclusão social de estudantes com autismo, né? Como que tem sido a legislação, como que aborda e qual é a preparação do professor. Então, ele vai mostrar um estudo de caso e ele vai pedir para você que faça uma proposta interventiva fundamentando teoricamente essa proposta. Você não pode chegar lá e dizer o que eu acho, o que eu penso, sem ter uma fundamentação, um teórico, uma legislação na qual você se baseie para argumentar sobre aquele estudo de caso. São 6 pontos. A argumentação vale muitos pontos, né? A avaliação de títulos, depois ele vai falar da avaliação de títulos, que já será mais de cargo classificatório, mas ele já colocou aqui quais serão os únicos títulos que serão aceitos para esse concurso. Doutorado, mestrado e pós-graduação, desde que no mínimo com 360 horas, tá? Observa que diferente de outros concursos, ele não colocou pontuação ali, nem para sua prática como professor, experiência, nem publicação em artigo, nem participação em evento, e nem orientações. Ele está colocando somente esses 3 títulos, tá? E daí vem para a prova prática. Essa aí, para mim, é uma novidade, eu adoro, mas olha só, você tem que tomar muito cuidado e começar a se preparar desde já para essa prova prática. O que é que o examinador desse concurso quer de você? Primeiro, que você tenha uma conta no YouTube, ok? Então, a primeira coisa que você já tem que parar para pensar, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem uma conta no YouTube, né? Porque senão você não conseguiria logar. Dessa conta no YouTube, você vai gravar um vídeo e colocar esse vídeo como não público, tá? E isso é muito importante, ó, porque ela vai ser realizada por meio de videoaula, ok, senhor examinador? Uma prova, ela não é analisada através, ela é analisada por meio de... Oh, meu Deus do céu, logo comprar uma caneta para parar com essa letrinha aqui curva, tá? Então, a prova prática será realizada por meio de videoaula, acompanhado de um plano de aula encaminhado pelo candidato durante o período de inscrição, exclusivamente no endereço indicado lá no site da Nosso Rumo. Neste edital, a Nosso Rumo não colocou o modelo de plano de aula. Isso significa que você está livre para escolher um plano de aula para você montar. Eu já sou professor, já conheço, tenho um modelo de plano de aula lá na minha escola. Tudo bem, pode utilizar. Mas, se você não tem prática sobre como montar um plano de aula, eu vou deixar um artigo científico aqui que mostra quais são as etapas que devem ser desenvolvidas num plano de aula e você toma isso como base para elaborar o seu plano, tá certo? De novo, ele vai explicar como que você vai fazer para enviar
o plano em PDF e enviar o vídeo também, que você vai enviar o link do vídeo que você vai gravar para eles, tá? Serão avaliados somente vídeos e documentos enviados com resolução legível, ou seja, você precisa estar ali de uma maneira que a banca consiga enxergar com nitidez a sua explanação, a sua explicação da aula. Se eles não conseguirem enxergar, ver o que você vai colocar no quadro, como que você vai apresentar o PowerPoint, eles vão simplesmente desconsiderar a sua aula e você vai ser eliminado, tá? E é da sua responsabilidade a apresentação do vídeo e das demais documentações na aba correta no site da Nosso Rumo. Ou seja, o candidato e candidata tem que estar muito bem preparados com seu letramento digital para participar desse concurso, porque essas duas etapas do título e a etapa da prova prática, elas serão todas feitas por meio da internet com auxílio do computador, tá? O que o examinador faz para o seu plano de aula e para te orientar como que você deve organizar essa aula e apresentar é trazer aqui esses critérios, ó. Então, ele vai querer saber o que no seu plano de aula? Planejamento contendo elementos essenciais do plano de aula, precisão e clareza entre os elementos. Gente, os elementos essenciais do plano de aula são a introdução, o desenvolvimento e a avaliação, tá? São só esses? Não, você tem que trazer os objetivos, você tem que trazer as referências, uma série, a ementa de um modo geral. Então, é muito importante que vocês estejam bem com a leitura feita para acertar, para trazer ali um plano de aula com todas as suas partes. Utilização e citação de exposição de referencial teórico adequado, coerência no planejamento e execução da aula, né? Abordagem e sequência lógica, domínio e segurança do conteúdo, emprego de técnicas e recursos, utilização de reforços e conteúdos explorados e aula ministrada com uma introdução, desenvolvimento, conclusão de forma articulada com a temática explorada. O tempo inteiro essas etapas têm que ser de acordo com a temática explorada. Ele já colocou que para os professores de língua inglesa a temática vai ser voz passiva, reported speech, discurso direto e discurso indireto. O que você, candidato de língua inglesa, tem que fazer então? Estudar tudo sobre voz passiva, sobre discurso direto e indireto e organizar este conteúdo de modo que você possa ministrá-lo em no mínimo 10 e no máximo 15 minutos, observando todos esses requisitos que estão aqui descritos, tá? Para você ter o sucesso ali na sua aula. Então, o conteúdo todos os professores já têm. Uma coisa muito interessante é que o candidato deverá obter 5 na pontuação prevista para a prova prática. Cadê aqui os minutos? A aula tem que ser de 10 a no máximo 15 minutos. Deverá criar uma conta no YouTube, a conta é sua, tá? E o objetivo da aula é apurar a capacidade e o planejamento da aula de comunicação e síntese do candidato, bem como o conhecimento da matéria, da aula a ser proferida, tá? Durante a aula prática. O vídeo que você mandar, ele deverá estar no perfil fechado, ou seja, um link, cuidado, porque você vai ter que configurar o link de uma forma que somente a quem você dê acesso é que vai conseguir ver esse vídeo. Então, lá na configuração, você tem que tomar muito cuidado na hora de enviar, porque senão o examinador não vai conseguir abrir o vídeo do lado de lá, e aí você vai ficar fora da prova. Isso vai dar
bafão, vamos dizer assim, tá? Porque exige muito letramento digital para você fazer essa parte da prova prática. O que eu sugiro, então? Que você comece gravando vídeos e treine enviar esse vídeo num perfil fechado para o link de alguma pessoa conhecida. E você viu que deu certo, porque você vai ter o local específico para colocar o link lá para a banca, aí sim você grava a sua aula, seguindo as orientações, põe lá no YouTube, no perfil fechado, não deixa o seu perfil aberto e manda o link para a banca, tá certo? O que mais que a gente pode falar? Ah, informação importantíssima. Para os professores de língua inglesa, a aula prática deverá ser totalmente ministrada em língua inglesa. O plano de aula vai ser feito em língua portuguesa, mas a aula vai ser ministrada em língua inglesa. Pelo menos eu não vi aqui o pedido do plano de aula que seja em língua inglesa, né? O candidato deverá apresentar plano de aula sobre o tema a ser ministrado, deverá ser encaminhado juntamente com a videoaula. Só fala isso, né? Ele não fala se tem que ser em língua inglesa, tá? Como ele não fala, então você pode fazer aí o plano de aula em língua portuguesa. É bom, eu costumo orientar o pessoal para mandar um e-mail para a banca fazendo essas perguntas quando tem dúvida, para se respaldar no caso de precisar fazer um recurso, né? Chega lá, você apresentou um plano em língua portuguesa e era em língua inglesa, mas você não identificou essa informação no edital, tá? O tema já está aqui, né? Já falei para vocês, então, voz passiva, 2 pontos. São 2 pontos? São 2 pontos. Ponto e vírgula. Discurso direto e discurso indireto. Voz passiva, discurso direto e discurso indireto, tá? Então, tem que fazer aí uma boa pesquisa para você saber utilizar, empregar esses 2 conteúdos teóricos, tá? O item 11, eu sugiro que vocês façam uma leitura bem minuciosa, tá? Sobre o que você não pode fazer no seu vídeo, Todas essas informações aqui, ó, você deve tomar cuidado para que você não faça, né, ou deva fazer corretamente o que você precisa para enviar para eles, ó. Se você não tiver a videoaula que esteja hospedada no YouTube, no perfil, se você tiver hospedada num perfil aberto, ou seja, que eu posso acessar, que qualquer pessoa pode acessar, você vai ser excluído ali da prova prática, tá? Não vai ser nem corrigido. Aí vem falando sobre a classificação dos candidatos, né, das condições dos PCDs. E eu só destaquei aqui, muito interessante, parabéns para nosso rumo, que respeitou o Estatuto do Idoso, aonde coloca que o primeiro critério de desempate é a idade para as pessoas com 60 anos ou mais, e o segundo critério de desempate importantíssimo são o quê? Os números de acertos nas questões de conhecimentos específicos. E depois vem as demais questões, tá? Bom, aí tem a questão da interposição de recursos, que vocês vão acompanhando, a gente não vai ficar muito aqui para não ficar muito longo. Investidura no cargo, recomendo que você leia com muita atenção, porque isso aqui já é uma parte que te interessa muito ao passar em cada uma dessas etapas, dos documentos que você vai precisar e assim por diante, tá? Das disposições finais. E daí nós vamos ter ali o final e nós vamos ter o anexo. Bom, Karine, você já falou anexo conteúdo programático nível médio, conteúdo programático para nível superior. Língua portuguesa, matemática, história do Acre, geografia do Acre, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos. Lembra lá da prova discursiva? Que ele te disse que vai trazer para você ali uma proposição de intervenção, você vai ter que fazer uma proposta de intervenção para um estudo de caso. Então, é muito importante que você tome ciência
sobre todas essas normas legais e junto com essas normas legais que você tenha conhecimento sobre teorias de aprendizagem, as principais tendências pedagógicas liberais e progressistas, didática, o processo de ensino, avaliação da aprendizagem, quais são os tipos de avaliação que existe, né? A teoria do currículo, metodologias de ensino, taxonomia de objetivos da aprendizagem. Aqui ele está falando das taxonomias de Bloom. Coloque na internet as taxonomias de aprendizagem, vai aparecer taxonomias de Bloom, comece a estudar ali. Temas contemporâneos transversais à educação escolar e tecnologias de informação e comunicação. Então, nós temos aí vários temas transversais que estão relacionados não só com a parte da língua inglesa, mas a língua inglesa como uma língua de comunicação global. Nós temos aí a questão da inclusão, nós temos a questão do letramento, dos multiletramentos, do uso da língua em contextos com uso de tecnologias, né, de tecnologias digitais. Então, assim, tem bastante coisa para ser explorada. Isso aqui, ó, é o que eu considero a base para você ter uma boa argumentação para desenvolver a sua prova discursiva, tá? E eu tô falando no mínimo isso, por quê? Porque lá ele já disse para você, né? Uma proposta de intervenção. Ele vai te dar um estudo de caso, uma situação, e você vai ter que elaborar ali de forma discursiva, fundamentada nesses princípios que estão aqui, uma solução, trazer uma estratégia para o estudo de caso que vai ser apresentado, tá? Para os professores de língua inglesa, o que acontece? Aqui, ó, se você parar para ler a proposta, né? A proposta, o uso da estrutura, a estrutura da língua, como que a língua se estrutura, vocabulário, gramática, estratégias de leitura dentro e fora dos textos, linguagem verbal e linguagem não verbal, gêneros textuais. Vai pedir tradução de textos, como eles realmente são, entretanto, de diferentes maneiras. Quais serão os assuntos que serão tratados na parte de gramática? Daqui até o final, totalmente estruturalista. Totalmente estruturalista, tá? O que vai ser de diferente aqui? Estratégias de skimming, leituras, estratégias, skimming, e cognatos e os conectivos, referências dos textos. Então, ali, observa que fora da parte estruturalista, ele vai pedir ali as estratégias de leitura. Quem participou do aulão do último dia 14 sabe mais ou menos do que a gente está falando aí, de skimming, de conhecimento prévio, de pre-reading, de post-reading, né, de inference, várias características que a gente tem, várias etapas aí quando a gente tem as estratégias de leitura de textos em língua inglesa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Problematic, if clauses, problematic pairs, read, comprehend, understanding and analyzing elements from the text. The text will give you basis to answer. Ou seja, os elementos do texto vão te dar informação para você responder às questões de gramática. Essencialmente, uma prova relacionada com questões de cunho gramatical. Norma culta da língua, tá? Bom, esse concurso aqui, ele estava com a data de realização prevista para o dia 24 de novembro.
mas essa data já foi modificada para o dia 1º de dezembro. Então, eu recomendo que você vá até a página da Nosso Rumo e acompanhe as retificações. Já tem várias retificações que foram feitas no cronograma, no conteúdo programático, em relação às vagas, tá? Então, aqui, esse edital, essa data aqui, ó, já não é mais o dia 24/11, é o dia 1º/12 desse ano, tá certo? Bom, pessoal, essas aqui são as partes que eu considero relevantes, importantes, que você deve prestar atenção para organizar os seus estudos para esse concurso. Como você pôde observar, os seus estudos começam muito antes de você se debruçar sobre as gramáticas ou os livros com fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão cobrados, né? Então, você já tem que agora começar essa preparação. Abrindo um canal, criando um canal no YouTube, treinando como que você vai fazer para gravar em 15 minutos no máximo, pegar e separar os conteúdos, como que você pode construir um plano de aula que seja efetivo, né? Vou deixar aqui no link um artigo científico para servir de referência para ajudar você aí a organizar um bom plano de aula para esse tipo de prova. Espero, então, ter ajudado os candidatos de plantão. Desejo muito sucesso para quem vai se inscrever, vai participar deste concurso. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!